Então concluímos que Deus não diz na Bíblia o ano em que ocorrerá o arrebatamento. Isso é verdade. Mas ele diz a época em que ocorreria, na festa de trombetas. Mas não para por aí. E por quê? Porque apesar de não nos ter sido revelado o ano em que ocorreria a festa de trombetas do arrebatamento, Jesus nos disse que haveria sinais nos céus, informando essa época. Vejamos. Mais uma vez, a gente vai ler Mateus capítulo 24, versículos 36 a 39, que diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando os discípulos questionam como eles saberiam quando tudo isso aconteceria, Jesus não se recusa em falar. Pelo contrário, ele diz exatamente o que aconteceria na época, ou seja, quais seriam os sinais que nos informariam, e ele começa com a parábola da figueira. Vejamos. Vamos em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 36. Diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando questionado, a primeira coisa que Jesus manda é olhar para a figueira e diz que não passará uma geração dessa figueira sem que todas as coisas aconteçam. Vamos compreender o que Jesus disse aí. Primeiro, quem é a figueira? Ora, se ele está dizendo que é para olhar para a figueira, e se ele diz não passará esta geração, não passará a geração da figueira sem que todas essas coisas aconteçam, então é importante que a gente determine quem é a figueira. E isso é muito claro na Bíblia. Toda vez que a Bíblia se refere à figueira, ela está se referindo a Israel. E isso é muito tranquilo de demonstrar. Só para alguns exemplos. Vamos olhar o que está escrito em Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto, vi a nossos pais como as primícias da figueira nova. Mais um exemplo. Vamos ver o que está escrito em Jeremias, capítulo 24, versículos de 3 a 7. Diz assim: Então me perguntou o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei. Plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor.
eles são o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Ora, Jeremias tem a visão aqui de figos. O que são os figos? São os frutos da figueira. E o que Deus fala para Jeremias quando ele vê os figos? Ele se refere exatamente ao seu povo. Então vejam que é muito tranquilo demonstrar que a figueira é Israel. Muito bem. A parábola da figueira, então, diz que devemos olhar para a figueira. Então já identificamos que a figueira é Israel. E ele fala, olha, não passará esta geração, não passará a geração desta figueira sem que todas essas coisas aconteçam. Então, já determinamos quem é a figueira, precisamos agora determinar o que significa uma geração. E isso nos é respondido em Salmos 90:10, que diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, o que diz o Salmo 90:10? Ele fala exatamente qual é o tempo de uma geração. O que é uma geração? É o tempo de vida daquele grupo de pessoas. Né? E ele diz assim, olha, nossa vida, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E ele continua, e se alguns, pela sua robustez, talvez, quem sabe, chega aos 80, o orgulho deles é canseira e enfado. Então, o tempo perfeito de uma geração é de 70 anos. Olha, começamos a ter aqui algumas informações importantes. Primeiro, devemos olhar para a figueira e já determinamos que a figueira é Israel. Segundo, as palavras do Senhor se cumpririam dentro de uma geração da figueira. Então, dentro de um espaço de 70 anos de vida dessa figueira. E aí, algumas informações importantes. Primeiro, quando ocorreu a criação do Estado de Israel? Quando que Israel foi criado como nação? Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandado britânico, em 14 de maio de 1948, o chefe executivo da ONU e presidente da Agência Judaica para a Palestina declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Israel, a ser conhecido como o Estado de Israel, uma entidade independente do controle britânico. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a nação de Israel, enquanto Estado, ou o Estado de Israel, ele foi criado por uma resolução da ONU em 1947. Então, voltamos para o texto. O texto diz, olha, olhem para a figueira é Israel, e não passará uma geração de existência desta figueira, não passará uma geração de existência do Estado de Israel sem que essas coisas aconteçam. Quando Israel foi criado como nação, como Estado, em 1947. Se nós visualizarmos o tempo de uma geração, desde a criação do Estado de Israel, uma geração se completa exatamente em 2017, no ano que nós estamos. Mas tem alguns outros elementos que também nos servem de sinais. Esses são os sinais iniciais e depois, por isso, a tela do Vento Sky que nós estamos aqui, né, fazendo esse vídeo, nós vamos entender o porquê disso daqui a pouquinho. Mas algumas observações ainda a respeito do Estado de Israel.
Muito bem. Em 2017, completam 70 anos da existência de Israel enquanto Estado depois da declaração da ONU. Além disso, em 2017, completam 50 anos de libertação e reunificação de Jerusalém. Ou seja, o espaço de 50 anos da libertação e reunificação de Jerusalém significa um jubileu. Um jubileu é um espaço de 50 anos. Então, está completando em 2017 um jubileu desde a libertação e reunificação de Jerusalém. Entre os hebreus, antigamente, jubileu era uma festividade realizada de 50 em 50 anos, onde se comemorava a remissão da servidão, das dívidas e das culpas. Além disso, 2017 também completam 500 anos da Reforma Protestante, desde que Martinho Lutero afixou nas portas da igreja uma série de regras, uma série de colocações que vinham contra as imposições da Igreja Católica na época, e comemora-se este ano, em 2017, 500 anos dessa reforma protestante. Mas, quando Jesus fala com os discípulos a respeito do que aconteceria na época de sua vinda, porque quando ele fala da figueira, determinando que se olhasse para Israel, os discípulos ainda continuam com dúvidas, né? E pergunta para ele, tá, mas o que ia acontecer? Como nós vamos saber que está na época de sua vinda? E ele continua dizendo, olha, haverá sinais, inúmeros sinais no céu de sua vinda. Quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, ele afirma, dentre outras coisas, que elas serviriam de sinais. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não se apercebe de alguns detalhes que fazem toda a diferença. Olha só, vamos ler o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Então vejam que Deus, quando criou o sol, criou a lua e as estrelas, ele os cria, dentre outras coisas, para que eles servissem de sinais. Deus utiliza da sua própria criação para nos mandar sinais das coisas que hão de acontecer. E os nossos dias mostram sinais, meu povo? Nunca como antes nós vemos sinais. E para que a gente não se alongue muito, vamos começar para os sinais que estão aqui, aparecendo nas televisões. Algumas vezes eles falam, né, nos canais de televisão, e alguns outros acabam não falando, mas nós vamos mostrar aqui. E aquele que nos chama mais atenção e que aconteceu ainda há pouco foi o eclipse total do Sol, que cortou os Estados Unidos no dia 21 de agosto de 2017. Sabemos que muitas coisas ocorreram após aquele eclipse. E é interessante, né, quando as pessoas começaram a correr até para os Estados Unidos para olhar o eclipse, né, para ver aquela coisa magnífica acontecendo, a grande maioria não entendia que aquilo era um sinal de Deus para as coisas que começariam a acontecer. Deus está mostrando os sinais. Nós estamos vivendo os sinais de Deus nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. E se a gente não nos aperceber disso, a gente vai sofrer grandes consequências. Entendam, você está vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. E os sinais estão na sua frente. Olha só,
aconteceu em 21 de agosto de 2017, o eclipse total do Sol, quando ele cortou, inclusive, toda a extensão dos Estados Unidos. Vamos fazer algumas considerações para que vocês consigam entender a grandeza disso e como é possível um eclipse solar. E nós vamos ver que não existe a possibilidade em qualquer outro lugar do universo, a não ser na Terra, um eclipse total do Sol. Ou seja, o momento em que a Lua consegue bloquear totalmente a luminosidade do Sol na Terra. Vejam, o Sol ele tem 1.391.400 quilômetros. Esse é o tamanho do Sol. A Lua tem apenas 3.474 quilômetros. E a Terra tem 12.742 quilômetros. Esse é o seu tamanho. A distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros, enquanto a distância entre a Lua e a Terra é de 384.403 quilômetros. O que eu estou querendo ou tentando mostrar aqui? O Sol é absurdamente maior do que a Lua. Só para que a gente consiga dar uma visão aproximada do número exato, o Sol ele é 400 quilômetros ou 400 vezes maior do que a Lua. O tamanho do Sol é 400 vezes maior do que o tamanho da Lua. Como algo tão pequeno como a Lua pode interromper a passagem da luz de um outro ser, de um outro corpo celeste que é 400 vezes maior do que ele. Só existe uma forma disso acontecer. Se a diferença da distância deles para com a Terra, ou seja, se a distância do Sol até a Terra for também 400 vezes maior do que a distância entre a Lua e a Terra. E, queridos, é exatamente isso que acontece. Ou seja, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua e ele está exatamente 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. E esse é o único motivo pelo qual se é possível haver um eclipse total na Terra. Ou seja, é possível a Lua, tão pequena, impedir a passagem da luz do Sol para chegar na Terra. Ou seja, há uma perfeição de Deus na construção do universo. Então é impossível a gente não entender que Deus falaria conosco através da sua criação, do Sol, da Lua e das estrelas. O que muitas vezes o diabo faz? Até porque, desde o princípio, ele quer ser igual a Deus. Desde o princípio, ele quer tomar o lugar de Deus. Então, o que ele faz? Ele usa a criação de Deus, ele tenta modificar algumas coisas na cabeça das pessoas, e aí a gente passa a entender algumas coisas como coisas do diabo, quando na verdade não são. Sol, Lua e estrelas são criações de Deus. Então ele usa a sua criação para falar conosco. O que o diabo faz? Enquanto existe a astronomia, que é o estudo da forma como os astros, e que são astros, são esses corpos celestes criados por Deus, enquanto a astronomia estuda isso, o diabo cria a astrologia, né? E é muito interessante, né, que a astrologia ela retira o direcionamento para Deus e traz o direcionamento para o eu, para o homem, né? Porque o que é a astrologia? É você entender que aqueles astros
eles estão trabalhando em seu favor, como se eles estivessem ali por sua causa. Não, eles não estão ali por sua causa, né? Você não pode retirar de Deus aquilo que é dele. Não fui eu que fiz o céu e a lua, as estrelas, não foi o diabo que fez, foi Deus que fez, né? Então eu não posso retirar a glória de Deus e trazer para o homem, como faz a astrologia. Então, nós não estamos falando de astrologia, nós estamos falando de astronomia. É uma ciência que estuda os corpos celestes criados por Deus, e é através desses corpos celestes que Deus fala conosco. E vamos provar que Deus fala conosco, e agora sim eu entro aqui no motivo porque essa tela aí do Vento Sky e algumas outras que nós vamos mostrar está aí aparecendo para vocês. Bem, veja que só algumas, né? Houve muitos eventos depois do dia 21 e exatamente depois do dia 21 de agosto de 2017. E a gente vai falar só dos mais, daqueles que apareceram mais na mídia, e você vai ver que existe uma conotação muito grande, uma ligação muito grande com o que aconteceu ou com o acontecimento do eclipse. Veja que dia 21 de agosto, então, acontece o eclipse. No dia 24, o furacão Harvey toca o Texas na classificação 4, depois ele acaba aumentando, indo para 5, inclusive, e provoca uma absoluta devastação lá no Texas. Dia 2 de setembro, houve um incêndio sem precedentes na Califórnia inteira. Às 15 horas, o céu estava escuro, como se fosse noite por causa da fumaça. Um dos maiores e mais devastadores incêndios que já se teve notícia. Dia 5 de setembro, o furacão Irma toca o Caribe, com a previsão, e realmente aconteceu, de chegar na Flórida no dia 10, com classificação 5, a maior que existe, e houve uma devastação sem igual. O furacão Irma é acompanhado de mais 2 furacões, o furacão Kátia e o José, os 3 perfeitamente alinhados. Dia 7 de setembro, houve uma enorme explosão, uma tempestade solar, a maior em 11 anos, que atingiu o índice X.9, o maior que existe na medição de tempestades solares. Dirigiu-se à Terra com a possibilidade de atingir o fornecimento de energia elétrica. Dia 8 de setembro, um mega terremoto no México, que atingiu 8,1 graus na escala Richter, atingiu o México, a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador, com alerta de tsunami que existe lá até hoje. No mesmo dia, dia 8 de setembro, Donald Trump pede autorização à ONU para atacar navios que estivessem indo em direção à Coreia do Norte com contrabando. Nós temos visto aí, dia após dia, notícias sobre a provável, quase certa, Terceira Guerra Mundial, com as disputas que têm acontecido aí entre a Coreia do Norte, né, e alguns de seus aliados, e os Estados Unidos, o Japão, né? A Coreia do Norte já lançou diversos mísseis aí em direção ao Japão, já fala de míssil intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos com uma bomba de hidrogênio, ameaças contra o Japão diretamente, que é um aliado direto dos Estados Unidos, ameaça atacar a ilha de Guam, né, que também é território norte-americano.
enfim, diversas previsões aí, diversas ameaças e de uma provável terceira guerra mundial. Aqui o Vento Sky, né, que é exatamente essa figura que nós estamos mostrando aqui agora, é um site oficial, www.ventosky.com. Ele nos mostra a existência de furacões. Ele acaba olhando, né, é um sistema que verifica aí no mundo inteiro. Esse aqui é o José, que está muito próximo da costa lá novamente dos Estados Unidos, já com uma categoria 4, está estacionado aqui no oceano, mas muito próximo já aqui da costa dos Estados Unidos, muito próximo inclusive dos mesmos lugares que foram devastados pelo furacão Irma. Existe um outro site aqui, que é o Painel Global, que para nós também é muito importante. Ele fala de todos os eventos que estão aí para acontecer, ou que estão acontecendo no mundo. Veja aqui, aqui como eu falei, o furacão José estava mais forte, hoje está com vento de em torno de 120 km por hora. Aqui algumas tempestades tropicais, né, com ventos um pouco menores. Eles têm a mesma característica do furacão, só que os ventos deles são mais lentos, um pouco menos danosos. Por isso, então, ele é classificado como uma tempestade. Aqui está o furacão Talim, já com vento de 126 km por hora, aqui próximo ao Japão, né? Algumas informações de terremoto. Aqui hoje a gente já não tem mais, mas aqui há um tempo atrás a gente nem conseguia ver o furacão José, ou pelo menos as informações dele, porque quando colocávamos aqui aparecia as informações do furacão que aconteceu lá, ou perdão, do terremoto que aconteceu lá no México, atingindo 8,1 graus na escala Richter. Né? Então todos esses símbolos aqui fazem referência a acontecimentos na Terra, a tudo aquilo que a Bíblia nos tem relatado a respeito do que vem acontecendo no nosso planeta. Aqui a gente tem algumas informações, um terremoto moderado. Há um tempo atrás aqui aconteceu um terremoto bem forte, exatamente quando o presidente lá da Coreia ele lançou um míssil em direção ao Japão, num dos testes do míssil dele. Aqui uma tempestade tropical, né? Algumas tempestades tropicais, enfim, a gente vê, por enquanto a coisa está um pouco mais calma. Passamos aí por um momento muito turbulento, muito próximo ao eclipse de 21 de agosto de 2017, mas isso não significa que as coisas não podem piorar, porque infelizmente vão piorar muito, e nós vamos mostrar aqui para vocês no nosso vídeo e dizer o porquê que vai piorar. Bem, vamos vendo então outros sinais que estão acontecendo nos nossos dias em 2017. Isso aqui é algo que me chama muita atenção, porque nós vemos algo que parece uma engrenagem funcionando. Todo ano, desde 1981, foi a primeira vez que a Assembleia Geral na ONU estabeleceu esse dia, exatamente para marcar o dia de abertura da Assembleia Geral. Então, desde 1981, a ONU estabelece um dia, que é exatamente o dia 21 de setembro, como o Dia Internacional da Paz. E para isso, eles estabelecem um tema específico. Então, em 1981, foi estabelecido pela ONU o Dia Internacional da Paz. Todo ano, em 21 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Paz. E todo ano,
eles estabelecem um tema para esse dia. Em 2014, o tema foi o direito das pessoas à paz. Em 2015, o tema foi parcerias pela paz. Em 2016, os objetivos do desenvolvimento sustentável, construindo blocos para a paz. Muito bonito. O que nos chama a atenção e chega a ser assustador é o tema escolhido pela ONU para o Dia Internacional da Paz, do dia 21 de setembro de 2017, próxima quinta-feira. O tema é Juntos para a Paz e Segurança, dignidade para todos. Eu vou repetir. O tema de 2017, do dia 21 de setembro de 2017, Dia Internacional da Paz. Juntos para a Paz e Segurança, dignidade para todos. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, símbolo da ONU. Dia Internacional da Paz, 21 de setembro de 2017. E aqui o tema, Juntos pela Paz, respeito, segurança e dignidade para todos. Paz e segurança. Paz e segurança. Ah, Rodrigo, mas aí não está falando só isso, né? Está falando Juntos pela Paz, está falando do respeito e dignidade para todos. Então vamos no canal da ONU Brasil. Uma das abas que está no site oficial da ONU é Paz e Segurança. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vejam que dia 21 de setembro de 2017 é comemorado o Dia Internacional da Paz, definido pela ONU, Organização das Nações Unidas, e o seu tema é Paz e Segurança. 1 Tessalonicenses, como dissemos, capítulo 5, versículo 3, diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E por que isso faz tanta diferença exatamente em 2017, exatamente no tempo em que nós estamos? Primeiro porque nós falamos, mostramos para vocês aí tudo o que está acontecendo no nosso planeta, todos os sinais que nós estamos vendo nesses dias. Mas há algo que vai acontecer em muito pouco tempo e, para ser mais preciso, em pouquíssimos dias. Vamos para a palavra de Deus. Diz em Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Mais uma vez, voltamos àquele versículo inicial, aquilo que falamos há um pouco tempo, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, onde Deus afirma que Ele cria o sol e a lua e as estrelas para servir para muitas coisas, e dentre elas como sinais para nós. O sol, a lua e as estrelas não servem apenas como luminares. Deus, ao criá-los, afirma que eles servirão também como sinal. É uma forma de Deus falar conosco. E em Apocalipse 12, capítulos 1 e 2, nós lemos a respeito da forma
como João viu o céu. Então João olha para o céu e ele diz: olha, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então vamos para algo muito interessante aqui em relação ao céu visto por João na sua visão de Apocalipse. Olha só, existe um programa chamado Stellarium, que você pode baixar aí no seu computador, né? E este programa ele mostra exatamente o céu, né? Fazendo projeções de acordo com aquilo que com a trajetória, né, de todos os astros que estão no céu. Ele acaba mostrando a forma como o céu está num determinado dia e numa determinada hora. E nós estamos falando de algo visto por João, e nós estamos falando que Deus fala conosco por meio de sinais. Então vamos analisar exatamente o que está em Apocalipse 12, 1 e 2, exatamente olhando para o céu e numa data específica. Disse para vocês mais cedo que, né, na parte 2, se eu não me engano, a respeito da festa de trombetas em 2017, e nós estamos falando aqui de diversos sinais que acontecem em 2017. Então não tem como não olhar para o céu na festa de trombetas de 2017. Né? Então a festa de trombetas em 2017 começa exatamente no dia 22, agora sexta-feira, no pôr do sol. Né? Já aprendemos que o calendário, a forma como as coisas são vistas em Israel é totalmente diferente da nossa. Então o dia lá começa com o pôr do sol e o nascer da lua, né, por volta aí das 18 horas, e vai até o pôr do sol do dia seguinte, o nascer da lua no dia seguinte. E começa no dia 22, ao pôr do sol, o nascer da lua, e vai até o dia 24, domingo que vem, também no pôr do sol. São os 2 dias da festa de trombetas. Num ano cheio de sinais, será que isso tem alguma importância para nós? Enorme importância, enorme importância. Então vamos lá, vamos tentar visualizar o céu exatamente dentro desse espaço profético que é a festa de trombetas entre os dias 22 e 24 de setembro, próximo final de semana. Vamos ver o que a gente descobre? E aí, para a gente não perder tempo, eu vou exatamente onde precisamos ir, que é no dia 23 de setembro de 2017. Eu vou colocar aqui o horário noturno. Vou colocar aqui 23 de setembro de 2017. Vou colocar aqui as 20 horas, né, para que a gente consiga olhar o céu. E a gente consiga ter uma visão real do que eu quero mostrar para vocês. Bem, nós sabemos que aqui estão várias estrelas e cada um grupo delas juntos formam uma constelação. Né? Olhando assim, a gente não consegue visualizar as constelações. Vimos várias estrelas, planetas, enfim, mas não conseguimos determinar as constelações. Né? Mas o programa nos ajuda com isso. E aqui ele traça a chamada linha das constelações. Então, a partir de agora, a gente consegue identificar as constelações. Então, isso aqui é uma constelação, né? Isso aqui é uma outra constelação, isso aqui é uma outra constelação, e por aí vai. Cada grupo desses interligado é uma constelação. Mais uma vez, a gente não consegue aqui determinar qual constelação é cada uma delas. Né? E aí o programa, então, mais uma vez, ele nos ajuda. E ele estabelece figuras
que são indicativas de cada uma dessas constelações. Né? Vamos tentar ver aqui o nome das constelações, rótulo das constelações. Então vejam, aqui a gente tem o rótulo das constelações. E ele, além de mostrar para nós o rótulo das constelações, ele mostra também uma figura representativa dessas constelações. Então, por exemplo, aqui nós temos a Ursa Maior. Ora, aqui são somente os pontos ligando as estrelas da constelação Ursa Maior. Agora, se nós quisermos estabelecer uma figura interpretativa dessa constelação, o que tem que ter aqui? Um urso, né? Aqui nós temos também uma constelação chamada constelação de Leão. Né? Então, se eu quiser ter uma figura representativa dessa constelação, qual é a figura que tem que ter aqui? Um leão. E por aí vai. E o programa faz exatamente isso, e ele dá aqui a figura ou as figuras das constelações. E aí, quando a gente clica aqui, a gente vê então as figuras representativas de cada constelação. E aí eu quero voltar com vocês a respeito daquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Olhem isso. Eu vou centralizar aqui em Virgem. Eu vou centralizar aqui em Virgem. Vamos colocar Virgem aqui centralizada. Ele é um pouquinho ruim de a gente mexer, mas está aqui centralizado em Virgem. Veja o que aparece aqui. Existe uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés. E em cima dela a constelação de Leão. A constelação de Leão ela é composta de 9 estrelas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ocorre que, pela primeira vez, desde que o universo existe, estão alinhados ao lado da constelação de Leão mais 3 corpos celestes, mais 3 planetas: Vênus, Marte e Mercúrio. Então, 9 estrelas da constelação de Leão, mais os 3 planetas que são conhecidos na astronomia como estrelas errantes, nós temos 9, 10, 11, 12. Então, voltando, a gente tem uma mulher vestida do sol, com a lua em seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ele continua: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Olha quem está aqui: Júpiter, chamado de o planeta rei. Olha exatamente onde ele está hoje, né? Na verdade não hoje, mas aqui no dia que nós colocamos, no dia 23 de setembro de 2017, ele já teria nascido. Aqui seria a representação do ventre da mulher, do ventre de Virgem. E aqui o planeta Júpiter, o planeta rei. Vamos voltar um pouco esses dias e vamos ver o que acontece. Vamos olhar para o planeta, vamos olhar para Júpiter e vamos ver o que acontece. Estamos voltando os dias. Opa, aqui não, aqui, né? Estamos voltando os dias. E nós vemos aqui, ó, o planeta Júpiter. Deixa eu tentar tirar um pouco isso aqui. Aqui.
E eu quero que você olhe exatamente, fixe o seu olhar aqui em Júpiter, e eu vou diminuindo aqui. Você vê que ele está aqui no ventre da mulher. E se eu for diminuindo aqui os meses, né? Já estou em agosto e eu vou diminuindo os meses. Eu vou diminuir pelas horas. Pelas horas acho que fica mais fácil. Vou diminuir pelas horas aqui e eu quero que você veja. Então nós vamos voltando aqui mês a mês e eu quero que você olhe aqui para Júpiter e a gente vai entender exatamente o que aconteceu. Olha onde ele está. Ele está no ventre da Virgem. E eu vou voltando os meses. Você veja que ele parece que vai sair, mas não sai. Vamos tentar mudando pelos dias. Olha o que vai acontecendo. Ó, estou voltando os dias. Olha para Júpiter. Ele quase sai do útero dela, mas não sai. E ele volta. É como um bebê que está ali se mexendo, chutando a barriga da mãe, né? E ele mexe para lá, ele mexe para cá, mas ele não sai. Aqui novamente, ele vai quase sair do útero dela, olha, mas ele não sai. E ele volta. E é uma criança em gestação. É um bebê em gestação dentro do útero dela. E aqui sim, em novembro, ele está fora do útero. Então vamos fazer o caminho inverso. Em novembro ele entra no útero dela. Estamos em dezembro e ele está no útero. Janeiro de 2017 ele está no útero. Mexe para lá, mexe para cá, mas ele não sai do útero dela. E ele fica. Quase saiu, mas não saiu completamente e retorna para o útero dela. Ou retorna não, continua no útero da Virgem até que a gente chega em setembro de 2017, quando todo o alinhamento dos corpos celestes estão acontecendo, e aí quando exatamente no mês em que se completa este alinhamento dos corpos celestes, é que o planeta rei, é que Júpiter sai do ventre da Virgem, e aqui no dia exato do perfeito alinhamento, o planeta rei, Júpiter, está fora do ventre da Virgem. Quando que isso acontece, queridos? Dia 23 de setembro de 2017. Exatamente no meio da festa de trombetas. O céu visto por João em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2, ocorre dia 23 de setembro de 2017, no próximo final de semana, exatamente no meio da festa de trombetas. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, e agora nós vamos finalizar, eu estou dizendo que Deus está dando sinais. Eu não estou querendo aqui predizer nada, até porque quem sou eu para fazer isso? Mas a palavra de Deus diz: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E conhecer as Escrituras é muito mais do que ler as Escrituras. Conhecer é estudar, é entender aquilo que as Escrituras estão realmente dizendo. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que os dias da igreja nessa terra estão terminando. Nós estamos a menos de uma semana do céu de Apocalipse 1 e 2 visto por João. Daqui a uma semana
E exatamente na festa de trombetas aparece o céu de Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2. Mera coincidência? Ora, em 21 de agosto eu tenho um eclipse do Sol, um eclipse completo do Sol. Depois disso, inúmeros eventos na Terra demonstrando os sinais de Deus. Dia 23 de setembro, no meio da festa de trombetas em Israel, eu tenho o céu de Apocalipse, capítulo 12, exatamente como está descrito na Bíblia. E o interessante, que enquanto no dia 22, 23 e 24 de setembro, nós temos a festa de trombetas em Israel, ao mesmo tempo, no Brasil, há um evento mundial, né, de adoração ao rock, né, e quantas pessoas não estão lá cantando tantas baboseiras aí, contrárias àquilo que a palavra tem pregado. Vimos aí os últimos acontecimentos, uma reação impressionante contra a mostra de arte do Santander, né, que teve a cara de pau de colocar imagens de pornografia, imagens de zoofilia, de pedofilia, aberta ao público de todas as idades, dizendo que isso é algo para preservar a discussão, né? E estão rasgando a Bíblia na nossa cara, né? A Globo, então, já está escancarada, colocando nas suas programações aí a questão da homossexualidade, a questão de troca de sexo, como se fosse algo extremamente natural. Eu fico imaginando que os dias que vivemos hoje são muito mais absurdos do que aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que fez com que Deus destruísse aquele povo todo. É muito pior do que acontecia na época do dilúvio. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que o tempo está acabando. O tempo está acabando. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. E é momento de tomar uma posição em relação a isso. Se tudo que eu falei estiver errado, se tudo isso que eu disse aqui nesses 3 vídeos for um erro, for um engano, estiver errado, o que eu perco? Nada. Continuo aguardando a volta de Jesus. E você, o que perde? Nada também. Mas e se eu estiver certo? Se tudo que nós demonstramos nesse vídeo aqui estiver correto, o que eu perco? Nada. Mas o que eu ganho? A vida eterna, o arrebatamento. E se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver buscando santidade, se você não estiver buscando arrependimento, o que você perde com isso? A vida eterna. Então, eu só tenho um objetivo nesse estudo, que foi dividido aí em 3 partes, para não te cansar muito. O objetivo é te trazer para a realidade, para que você entenda que se nós estivermos a poucos minutos do arrebatamento, você precisa se consertar hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, então é a única coisa que você tem que fazer. Reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e entregar a sua vida para Ele. E se você já fez isso, mas está afastado, basta você se arrepender. Basta você pedir perdão a Deus, reconhecer, confessar os seus pecados para Ele e buscar a sua santidade. Nós estamos há pouco tempo, do cumprimento
das promessas de Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de você se voltar para Deus, é tempo de você buscar a face de Deus, a sua santificação, perdão pelos seus pecados, porque está próximo da volta dele. Espero que este vídeo, esse estudo dividido nesses 3 vídeos, tenha te abençoado e tenha pelo menos feito você parar para pensar de que a volta de Jesus está muito mais próxima do que a gente imagina. Fique com Deus e que Deus te abençoe.